Boa tarde, cavalheiros e damas do pré-médio, Colégio Ângulo, Ensino Fundamental. Né? Retomamos hoje o nosso trabalho. Que bom que estamos retomando, né? Todo mundo espera que todo mundo tenha descansado daquela rotina de aulas online, aulas virtuais pelo online, aulas gravadas. A gente espera que vocês tenham descansado um pouco, aproveitado bem esse tempo. E agora a gente retoma o nosso trabalho, né? E espero que todos estejamos bem animados, bem interessados. Na última aula, nosso último encontro, nós falamos sobre a argumentação, foi a parte 1, como é uma matéria, um conteúdo mais extenso, nós resolvemos, como já havíamos combinado anteriormente, né? Nós resolvemos dividir o assunto em duas etapas, até para que a gente não pudesse se atropelar e não ficar cansativo para vocês, né? Então, uma aula online, ela não pode ser desgastante, cansativa, né, para o receptor. Então, o objetivo é que a gente tenha sempre um bom aproveitamento do nosso trabalho. Na aula anterior, né, na argumentação parte 1, o que nós vimos? Nós vimos a definição e as características do artigo de opinião, né, esse gênero textual tão importante. E aí, dentro do artigo de opinião, nós conversamos que é preciso que a gente tenha um olhar, um cuidado muito especial para o desenvolvimento do texto argumentativo. Né? O artigo de opinião, como vários tipos de textos dissertativos e argumentativos, ele tem o desenvolvimento. Então, nós temos a apresentação, a introdução, depois nós temos o desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, nós temos lá, como vimos na última aula, na aula anterior, a etapa fundamental. O que é argumentar? Ou seja, é apresentar ponto de vista, mas fundamentar, não é simplesmente apresentar um ponto de vista e deixar para lá. Eu tenho que fundamentar, eu tenho que convencer o meu leitor, né? E aí eu preciso de algumas habilidades para argumentar, né? Então nós precisamos saber selecionar qual é o grau de importância, o grau de relevância, sempre ter aí a esperteza, né? A expertise de sempre colocar o argumento mais relevante, mais contundente, mais importante em primeiro lugar, né? Uma hierarquização, vamos dizer assim, uma hierarquização dos argumentos, saber selecionar quais são os argumentos mais interessantes para aquele tipo de assunto e mais ainda, qual é a melhor estratégia argumentativa. Existem alguns assuntos que uma estratégia argumentativa é mais relevante e outra menos relevante. Então, eu tenho que parar, analisar o meu assunto, selecionar a minha informação e principalmente, que geralmente quando a gente produz texto, sempre tem textos de apoio. Então, ir lá no texto de apoio e verificar qual o viés, né, do assunto que está sendo tratado, para você saber selecionar com propriedade, né, com inteligência, vamos dizer assim, o caminho mais importante a seguir na sua estratégia argumentativa. E na nossa primeira aula de argumentação, nós vimos duas estratégias argumentativas muito importantes, muito relevantes. A primeira é a exemplificação, né? Lógico que a gente tem que ter um cuidado, ele é um texto dissertativo, é um texto argumentativo. A essência dele é o quê? A essência dele são os argumentos, os posicionamentos, né? Então, aí fala assim, cuidado na hora de exemplo. Por que eu falo ter cuidado na hora da exemplificação? Porque às vezes a pessoa entusiasma com o exemplo que ela está dando, e às vezes o exemplo fica mais extenso que a discussão da ideia. Aí ele vira um texto narrativo com nuances argumentativas. Perceberam a diferença? Então, na verdade, quando eu quero exemplificar, é uma breve exemplificação. Eu dou o exemplo, mas retomo esse exemplo discutindo, explicando, fundamentando por que esse exemplo é relevante, por que ele é importante para aquele assunto. Para não ficar uma breve historinha solta dentro do seu texto. Correto? Também uma outra estratégia muito importante, mas isso depende muito do assunto, né? Por exemplo, a gente falar, vamos pensar aqui, no desmatamento da Amazônia. Ela tem algumas causas e tem algumas consequências. Nem todos os assuntos dá para a gente fazer essa relação de causa e consequência. Olha, o que tem causado? Né? O que tem causado? E qual que é o resultado disso? Qual que é a consequência disso? Né? Então, é uma estratégia interessante. Você consegue desenvolver aí 2 parágrafos numa relação de causa e consequência muito bem estruturado, muito bem amarrado.
Mas tem que saber se essa estratégia argumentativa é adequada para aquele tema, para aquele assunto, correto? E agora, na aula de hoje, nós vamos acrescentar, né, algumas estratégias, outras estratégias argumentativas que também são importantes, que também são relevantes na hora de construirmos o nosso texto. Uma delas, a explicitação, ou seja, você tem que explicitar, né, qual que é a finalidade dela? Esclarecer um ponto de vista. Então, eu faço uma afirmação, e aí eu preciso explicar para o meu leitor o que eu quero com essa afirmação. Então, a explicitação, ela parte de uma afirmação, eu afirmo alguma coisa, e aí eu vou deslanchar essa afirmação através de esclarecimentos. E aí eu preciso de alguns marcadores sintáticos. Nós já falamos isso, né, da quarta competência do Enem, que é tão importante. Então, quando eu estou fazendo esclarecimento, olha, isto é haja vista, não existe haja visto, viu, gente? Então, haja visto, na verdade, consideras, em vista disso, de tal modo que, ou seja, você vai fazer uma afirmação e para desenvolver essa afirmação, você precisa de usar alguns marcadores sintáticos. Para quê? Para aquele que lê o seu texto, para o corretor de texto, verificar qual é a estratégia argumentativa. Então, se você lança mão desses marcadores sintáticos aí, ele vai estar mostrando claramente qual é o tipo de estratégia argumentativa e ainda você vai ganhar um pontinho a mais em outra coisa, que é lá na competência 4, que é o uso, né, dos conectivos. Tá? Então, isso é uma dica importante. Também posso usar, dentro do meu texto, a enumeração. Né? Ela vai apresentar uma sequência de elementos que provém de uma opinião emitida. Então, ou seja, eu vou citar elementos, ou citar fatos, ou citar situações que comprovem, né, que fundamentem, dê robustez à minha estratégia argumentativa. Aqui também eu preciso utilizar os marcadores sintáticos. Então, primeiro, né, em primeiro lugar, segundo, antes disso, depois, ao sul, ao norte, ainda, em seguida. Ou seja, você precisa construir uma logicidade. Então, você tem que mostrar para o seu leitor que você está fazendo uma enumeração, que você está fazendo uma lista de elementos ou de dados que comprovam, que corroboram a sua opinião, a opinião emitida, correto? Mas isso também tem que ficar claro para o leitor através dos marcadores sintáticos. Eu preciso usar esse tanto de estratégia argumentativa no meu texto? Lógico que não. Não é um texto aí com uma introdução, desenvolvimento. Você vai ter aí 3 parágrafos, correto? Para você fazer o seu desenvolvimento, para você desenvolver a sua estratégia argumentativa. Então, você pode escolher uma ou duas, né? Uma é pouco, né? Geralmente 2 estratégias argumentativas que sejam bem amarradas, que sejam bem linkadas, correto? Vamos pensar mais uma? A comparação. Isso é muito bacana, muito legal numa produção de texto, né? Porque você vai aproximar fenômenos, aproximar situações, aproximar ideias, né? Então, seja essa comparação para identificar, para desenvolver uma identidade, aquilo que é comum, ou aquilo que é dissonante, aquilo que é distinto, né? Aquilo que converge, aquilo que diverge. Então, eu posso comparar divergindo ou comparar identificando, fazendo uma igualdade. E aí também preciso fazer o quê? Lançar a mão dos meus marcadores sintáticos, tal como, assim como, ao contrário, por outro lado. Se por um lado é assim, por outro lado é desse jeito. Mais que, menos que, em contraposição, em contraste de... Perceberam? Então, eu escrevo e eu reforço isso com os marcadores sintáticos. Às vezes as pessoas escrevem bem, mas esquecem-se dos marcadores sintáticos, que são importantes para trazer luz para aquele que lê, sempre pensando, o texto não é para você, o texto é para o seu leitor, né? Que você está usando como estratégia a comparação. Outra coisa também que é muito comum são as retóricas, as perguntas retóricas. Eu sempre sou um pouco reticente em questões de perguntas retóricas quando eu, Cristina, estou escrevendo. Eu não gosto muito de usar perguntas retóricas. Porque, no meu entender, quando eu faço uma pergunta retórica,
Né? Na verdade, eu não quero que o meu leitor responda a pergunta. Eu quero que aquela pergunta, ela é uma estratégia boa, mas ela tem que ser muito bem desenvolvida. Porque quando eu faço uma pergunta retórica, eu tenho que fazer uma pergunta ao leitor, levar o leitor a refletir, mas eu tenho que responder muito bem essa pergunta retórica. Né? Então, ela não é uma pergunta para o leitor responder, é para o leitor refletir, mas ela precisa ser desenvolvida dentro do texto. Né? E, normalmente, a pergunta retórica, obviamente, é óbvio, né? Eu vou usar frase interrogativas, eu posso usar o vocativo como se me referisse ao leitor, eu posso usar a primeira pessoa do plural, que é o nós. Então, ele te dá alguns recursos, às vezes alguns temas que são complicados, que tem uma saia justa na hora de desenvolver, é uma estratégia a ser utilizada, né? Essa aqui eu gosto muito, muito mesmo, que é a questão da alusão histórica. Eu acho que quando a pessoa faz uma alusão histórica ou usa um argumento de autoridade, né, cita alguém que é autoridade no assunto, primeiro, que ela tá trazendo para o texto dela o repertório legitimado em uma área do conhecimento, né, que é tão importante na prova do Enem. E a alusão histórica, ela faz uma linha muito interessante, né? Ela estabelece relações intertextuais, ela viabiliza, ela facilita o aprofundamento do tema de modo mais, na minha opinião, claro, né? Isso é um recorte meu, de maneira mais contundente, né? Então, ou seja, ela faz uma busca no passado, traz essa busca do passado para o presente e, de uma certa forma, ela acaba até fazendo uma comparaçãozinha também. Mas a alusão histórica, ou seja, você buscar na história algo que prove, que mostre, que demonstre, né, a importância daquele assunto, a relevância daquele assunto ao longo do tempo, seja algo que foi importante lá e que continua importante aqui, ou algo que foi feito lá que não deveria ser feito aqui, ou o contrário, que foi feito lá e deveria ser feito aqui também, né? Então, é muito interessante a alusão histórica, ela traz muita robustez ao texto. Né? E aí, lógico, também utiliza o marcador sintático. Então, durante o período, em meados, historicamente. Então, ele traz uma credibilidade, a alusão histórica traz muita credibilidade ao texto. Eu gosto muito de usar. O argumento de valor histórico, artístico, cultural, né? Então, assim, um artístico cultural, que interessante. Voltando aqui, nós não precisamos, lá na prova do Enem, ele não pede para a gente um repertório legitimado em alguma área do conhecimento. Eu posso fazer através da alusão histórica, como eu havia dito para vocês. Posso fazer através de argumento de autoridade, quando eu cito alguém importante, um pensador, quando eu cito um filósofo, quando eu cito um sociólogo, quando eu cito um historiador, né? Um pensador. Então, estou trazendo para o meu texto, conferindo para o meu texto argumento de autoridade. Ou eu faço uma alusão histórica, como nós falamos aqui, traz, né, uma referência temporal, um elemento forte, mas eu também posso usar um argumento de valor artístico e cultural, ou seja, uma produção, seja ela artística, seja ela através na música, na literatura, nas diversas artes, como um recurso de argumento. Tá? Aí olha que interessante. Primeiro que você dá aquela ampliada no seu texto, dá aquela crescida. Um exemplozinho, tá vendo aí? Olha, o romance Cidade de Deus, produzido em 1997, de Paulo Lins, adaptado para o cinema em 2002, mostra como fatores socioeconômicos estão ligados à violência. Olha que bacana, você puxa o tema, se o seu texto está muito curtinho, muito conciso, você dá uma ampliada no seu texto e você traz informações, ou seja, grau de informatividade para o seu texto. Você traz relevância, você traz informatividade e, além de tudo, o seu texto ele fica um texto muito mais rico, muito mais interessante. Concordam? Acham que dá para aplicar essas estratégias argumentativas aí? Então, a partir de agora, que nós já conhecemos algumas estratégias argumentativas, então, na hora que eu for desenvolver o meu texto, fiz a minha introdução, fiz as minhas afirmativas, espera aí, a partir dessas afirmativas que eu faço, qual é a melhor estratégia argumentativa para eu desenvolver o meu texto? Então, antes de escrever, eu tenho que pensar isso. Quais estratégias que eu vou utilizar?
vou escolher 2 ou 3, seja lá quantas for que você queira utilizar, mas vai escolher a estratégia argumentativa e pensar quais são os marcadores sintáticos que eu posso usar para demonstrar, para deixar claro para aquele que lê que eu estou usando a estratégia argumentativa. Tranquilo? Então, agora é uma ferramenta que nós temos e que nós precisamos praticar. E aí eu deixei para vocês aqui um exemplo, não vou ler o texto, obviamente, né? Mas aqui ele traz para a gente um exemplo de uma redação de 2018, que recebeu nota 1000 no Enem, olha que bacana. E aí ele faz, tá vendo? Olha, segundo Steve Jobs, de acordo com Jean Paul Sartre, é válido ressaltar conforme Immanuel Kant. Perceberam? Essa pessoa aqui, ela escolheu da introdução até a sua conclusão. Qual estratégia argumentativa? Ela escolheu o argumento de autoridade. Né? Então, em cada parágrafo, ela citou alguém que é relevante, alguém que é importante em alguma das áreas do conhecimento, linkou, fez uma ligação ali com o tema, né? E explanou. Ela não simplesmente citou, segundo Steve Jobs, isso aqui é importante, segundo Sartre, isso é importante. Isso é importante por quê? Dessa forma, eu posso linkar isso com o texto, com o tema de que forma? De que forma a ideia do Sartre tem a ver com o tema proposto? Como que a ideia de Kant pode fundamentar um argumento para a minha ideia, para o meu texto, para o assunto que eu estou trabalhando hoje, na atualidade? Perceberam como que é interessante? Como que o texto fica rico e ela cita na introdução, depois ela desenvolve, depois ela retoma isso na conclusão. Então, retomar também esses elementos, essas estratégias aí na conclusão também é muito bacana. Tá? E como sempre, a gente finaliza com as nossas tarefas, né? Então, você tem aí na apostila 2, no seção extra, tá? Então, prestem bem atenção. É lá na seção extra, na página 56, vocês têm atividade 1 e 2, que tem a ver com as estratégias argumentativas. Grande beijo a todos, sucesso!